né? Não é nem como tendência, na verdade é como obrigação, né, das lideranças, né, sempre que vão preparar novos ciclos, trazer esse contexto, né? Para onde que a gente vai? Por que ir para lá é importante, né? Você quer aprender a liderar pessoas ou usar melhor AI, é a mesma coisa, são os mesmos princípios. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Produto em Pauta, além das buzzwords. E hoje, na verdade, a buzzword que a gente vai falar é uma buzzwordona. Vamos falar sobre como fazer o planejamento de 2026, o que a liderança tem que olhar. Aqui é o Joca. Aqui é o Felipe Castro. E vamos lá, vamos começar com esse tema que é um tema dá para falar bastante aqui, mas na sua visão, Felipe, o que você enxerga aí, alguns temas aí que as lideranças de produto e as lideranças de tecnologia também, né? Eventualmente, enfim, founders de empresas de produto aí, o que elas têm que se preocupar para preparar, né, para planejar 2026? Eu acho até que pensando mais amplo, liderança executiva, né? Liderança da empresa que quer desenvolver bons produtos digitais. Eu acho que para 2026, eu acho que são 5 coisas, né? Primeira base é garantir que você tem gente boa. Gente boa. Tá? Normalmente no Brasil a gente tem o foco de ter muita gente júnior, e aí são times muito grandes e muito júnior, e aí inexperientes, gente fraca tecnicamente, e as pessoas acabam tendo uma métrica de vaidade aí de eu tenho 300 pessoas, 500 developers, quando na verdade devia ter 1/3 disso. Então, tem diferentes amigos meus que são CTOs ou VP de produto, quando eles entram em scale-up, a primeira coisa que eles fazem é reduzir o número de pessoas, trocar 300 dev júnior por 100 mais sênior. Alguns dos júniores ficam, né, porque são bons, mas só precisavam de capacitação, mas ter gente boa é a base, porque sem gente boa não tem bom produto de tecnologia, e é impressionante como as empresas geralmente têm uma barra baixa e deixam ter gente ruim. Então, gente boa é a base. Depois, é a frase da Lia Hickman, sócia do Marty Kagan na SPG, que ela fala, mude o que você controla. Né? Que as pessoas acham que para o modelo de produto ou ir para outcomes é deixar o time fazer o que quiser. Não controlar mais nada. Mas, na verdade, essa frase da Lia é muito boa, né? Que é mude o que você controla. Em vez de controlar datas e entregas, você controla outcomes. Em vez de controlar, entregamos... Não, mexemos o ponteiro, atingimos o outcome que vai gerar impacto no negócio. Então, essa ajuda as pessoas a entenderem que não é largar tudo, né? Então, tem alternativas a você querer ficar controlando prazo e data e entrega, e que o trabalho não termina quando você entrega. É um trabalho contínuo que você tem que continuar fazendo. Então, mude o que você controla. Eu acho que é uma frase muito boa para as pessoas botarem na cabeça para 26. E aí, outra analogia que eu aprendi esse ano, uma frase do Jensen Huang, que é o fundador da NVIDIA, né? Ele perguntando para ele, como é que você vai trabalhar com AI no futuro? Ele fala, antes de eu vir para cá, eu estava mandando uns e-mails para o meu time e eu estava dando prompts para os meus times. Esse conceito de dar prompts para o time acho que ajuda as pessoas a entenderem o papel da liderança. Né? E ele fala, o que é dar prompts para os times? Eu estava escrevendo e-mails, eu estava descrevendo o contexto para os times, eu estava descrevendo as restrições que eu conheço, eu estava tentando ser o mais claro que eu pudesse sobre o outcome, o mais claro se eu pudesse sobre o outcome desejado, eu estava tentando dar direção suficiente para eles saberem o que eu quero, mas dando espaço suficiente para que eles pudessem me surpreender e sejam criativos. É assim que se dá prompt para o AI, é assim que se lidera pessoas. E ele estava explicando como se dá prompt para o AI, assumindo que é óbvio que é assim que se lidera pessoas. Né? Então, assim, ele falou como se fosse nada. E aí, eu tenho usado esse conceito de prompt para os times, todo mundo entende, porque como todo mundo está querendo aprender prompt com AI, as pessoas entendem. E aí eu tenho usado executivos que não são de produto. Tem que passar o contexto para as pessoas, né? Tem que passar as restrições, tem que ser mais claro. Adorei. E aí, é mais legal, assim, você quer aprender a liderar pessoas ou usar melhor AI, é a mesma coisa, são os mesmos princípios. Né? Então, aprenda a dar prompts para os times, dê o contexto, dê as restrições. Isso é fundamental. Se comunique com o seu time da mesma forma que você se comunica com a AI quando você quer que a AI dê o máximo, né? Exatamente. Dá o contexto. E aí, isso.
E aí não é à toa que, olha só, a Netflix, o princípio de gestão da Netflix é lidere com contexto, não com controle, é a mesma coisa. Outras organizações têm prompts, né? A Amazon tem o Six Pager, que é um prompt colaborativo, que você constrói junto, né? Os militares têm o Commander's Intent, que é a intenção do comandante, que é documento de uma página explicando o que você quer alcançar e dando liberdade para o time poder improvisar e se adaptar. Então, dê prompt para os times e aprenda a ser bom nisso, né? E você pode construir o prompt de maneira colaborativa, como se faz na Amazon com o Six Pager, por exemplo, né? E aí, outra coisa muito importante, né, é ciclo curto de feedback. É uma coisa que é óbvia para a gente, né, mas assim, as pessoas não param para pensar da importância de ciclo curto de feedback. E aí, o Martin Fowler, recentemente, ele publicou uma coisa que ele deu, em 2 parágrafos, ele falou, uma analogia que eu achei ótima. Imagina que você está numa cidade que você nunca foi antes. Cidade completamente desconhecida. Você puxa ali o Google Maps e está andando. Quanto mais tempo leva para aquela bolinha azul mudar de lugar, mais tempo você está andando na direção errada. Essa que é a importância de ciclo curto de feedback. Quanto mais tempo o time não tem feedback, mais tempo você está andando na direção errada. Então, levar 6 meses para botar alguma coisa na mão do cliente, levar 1 ano para testar, esse tempo todo você está andando na direção errada. Então, ciclo curto de feedback é fundamental e os melhores founders, os melhores executivos de produto e tecnologia do mundo sabem que isso é fundamental e lutam muito para dar para o time esse ciclo curto de feedback. Isso inclui medir, ter métricas que te dão feedback, isso inclui entrevista com o cliente, inclui conversar com o time, inclui instrumentar o produto, né, fazer experimento, fazer entregas mais curtas. Tem um monte de coisa que o objetivo no final é garantir que a bolinha azul vai mandar rápido e você não vai andar muito tempo na direção errada, né? E aí, uma frase do meu amigo Marcelo Quintela, que você conhece também, que foi PM do Google, ele fala como é que ele trabalha com os times, ele fala, como é que você vai medir se o seu produto está tendo sucesso amanhã? Não daqui a 6 meses com uma pesquisa. Como é que você vai saber amanhã se a feature que você botou não está tendo sucesso? Ciclo curto de feedback é fundamental, né? E aí, finalmente, a quinta coisa é alavancar resultados usando AI ponta a ponta, né? Assim, não dá para pensar, é impressionante como tem time que não usa AI, tem gente que não PM e Tech Lead que não usa AI no dia a dia, executivo que não usa AI, né? E a gente fez aí um episódio sobre AI, né? As 3 maneiras que você pode usar AI. Você pode automatizar o trabalho existente, você pode reimaginar o trabalho usando AI, por exemplo, fazendo vibe coding para fazer discovery muito mais rápido, prototipar muito rápido usando AI, é o jeito mais óbvio. E terceiro, criar produtos inteligentes, né, usando AI. Aí pode ser com machine learning, pode ser com LLM, qualquer coisa que você queira chamar de AI. Então, minhas 5 coisas são gente boa, mudar o que você controla, dar prompts para os times, ciclo curto de feedback e usar AI. Muito bom. Esses são os meus 5 para 26. Muito legal. E você sabe que nesse último que você comentou de usar AI, assim, para a gente está cada vez mais óbvio isso, né? Que tem que usar AI, mas realmente tem times que não usam. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa de uma empresa ali, e ela estava me contando, achei super curioso, ela estava me contando assim, pô, você sabe que a gente aqui está adotando, né, está nessa jornada de adoção de AI, mas uma coisa muito esquisita está acontecendo aqui, não sei se você já encontrou isso, mas as pessoas que não são do time de desenvolvimento de produto, né, as pessoas que não são de engenharia, produto e design, parece que elas estão adotando com mais vontade, com mais voracidade AI do que o próprio time de desenvolvimento de produto, né? Ela me perguntou por que isso acontece, né? Eu falei, é curioso mesmo, né? Dá a impressão que o pessoal de engenharia produto está meio com receio, né, de ser substituído pela AI eventualmente. Eu não sei se você já encontrou situação assim, mas eu achei bastante curioso que ela me comentou. Eu já escutei várias histórias de dev, né? Engenheiros não querendo usar porque o código é ruim, né? Sim. Porque o código gerado é complicado. Eu já vi história de designer que não quer usar porque quer fazer perfeito a primeira vez e não entendeu que agora o ciclo mudou. E aí por isso tem esse segundo caso, né? Que é repensar como você trabalha por causa de AI. Então, quando você repensa, você pode usar para fazer protótipo muito rápido usando Cursor, Lovable, Bolt, seja lá o que for.
aquele protótipo que você está fazendo é protótipo. Então, não preciso gastar tanto tempo fazendo aquela tela. Então, hoje em dia, as melhores startups que eu vejo, o cara testa, bota 5 versões da feature no ar, vê qual está funcionando melhor, aí depois que ele viu que está funcionando, aí eles refinam a UX. Entendeu? Então, eles fazem uma UX. Normalmente, você faz no Figma para ter um design system, um padrão ali, faz o cursor da vida puxar do Figma, né, para sair com os elementos que você quer. Mas depois que você sabe qual é a versão que está funcionando melhor, aí que você refina. E para muito design, isso é um absurdo. Como assim? Vou botar no ar? Mas você vai botar no ar para 2% da base, cara. Assim, a maioria das pessoas não vai nem ver, é um teste. Né? Mas as pessoas que têm a cabeça de que eu preciso botar no ar só coisas perfeitas, não conseguem entender isso. E aí vira um gargalo. Né? Assim como tem muita organização de PM está virando gargalo, porque tem que fazer um monte de documentação, blá, 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 não. E os devs estão usando o cursor, etc., estão codando muito mais rápido, entregando muito mais rápido. Da mesma maneira, esses PMs têm que mudar, o processo tem que mudar. Então, esse segundo pedaço de repensar como você trabalha, eu acho que é boa parte do que está acontecendo. E tem gente que está resistente porque acha que vai perder o emprego. Né? Mas achar que não usar AI é a maneira de não perder o emprego, assim, é surreal. É uma lógica que eu não acho sentido. O que eu vejo muita gente falando AI não vai tomar o emprego de todo mundo tão rápido. Mas as pessoas que usam AI vão tomar o emprego das pessoas que não usam AI bem rápido. Entendeu? Isso que vai acontecer. Tá? AI, assim, acelera demais. Uma estatística que eu ouvi no meio do ano, deve estar desatualizada até, mas que o último lote da Y Combinator ali, 25% das startups que entraram já tinham mais de 90% do seu código feito por AI. Né? Esse dado aí ele é de marketing. Né? Assim, o que é feito por AI? O Cursor sugeriu um autocomplete, você aceitou? Assim, sim. Assim, o que é feito por AI? Assim, né? Porque o code review tem que ter de qualquer jeito pelo humano. Assim, tem que ter o code review. Mas quando você fala então, 90% do código feito por AI, é 90% do código feito por AI mesmo. Assim, eu quero ver a métrica. Eu não acredito em nenhuma métrica de marketing do planeta. Essa métrica de marketing é o tipo de métrica que vai para fora que ninguém... Assim, quero saber como é que é medida essa métrica. Se fossem, ele sugeriu e o cara aceitou, isso não serve para nada. Isso aí... Então, essa não é uma métrica que diz gerado por AI. Parece que, na cabeça do executivo de negócio, do CFO, parece que a AI gerou o código e nenhum humano tocou. Sim, não existe. Sim. Nem pode existir. Né? De jeito nenhum. Isso pode ter que ter code review por humano. Não sei o quanto você... Não sei se esse verbo já existe, mas... não sei o quanto você já vibe codou. Mas eu tenho brincado com vibe coding aqui. E assim, as sugestões que a ferramenta traz, às vezes ela traz coisas extremamente complicadas que não fazem sentido, tem que ter uma curadoria forte ali, e muitas vezes quem vai sugerir o design da solução vai ser você, mas é aquela coisa da augmenting, né? Você aumentar a sua capacidade de produção. Pegando a sua experiência usando AI para codar, você acredita nessa métrica de 90%? Cara, eu acredito, sim. Se for 90% sugerido e depois o humano mudou. Eu acredito, sim, eu acredito. Eu acredito na criação de código, mas não na criação autopiloto, né? Ou seja, mas, por exemplo, do seu código, é 90% que ele consegue acertar? Não, né? Ele não acerta na sugestão que ele dá. Por isso, inclusive, que as ferramentas de vibe coding estão com o modelo de chat agora, onde você discute a solução proposta, você vai, enfim, direcionando. Não, mas essa parte não faz sentido. Se 90% é isso, o humano trocando com AI, é completamente diferente de falar que 90% é gerado por AI. Sim. Se for gerado com AI, eu acredito 90%, mas ele fala gerado por AI. Sim. Com AI ou por AI é completamente diferente. Eu quero saber a métrica. Mas, por exemplo, eu não escrevi nenhuma linha de código. Eu só digo, vai por aqui, vai por aqui. Esse desenho que você fez num... Desenho, quando eu estou falando, é desenho de produção. Assim, o seu código é 100% gerado por AI. 100% gerado por AI, mas comigo na direção. Ele propõe, olha, vou fazer isso aqui. Mas então... Esse caminho mas, não tá bom. Mas se você disser isso para o CFO, o que ele vai acreditar? Posso demitir todos os meus developers.
Ele não tem nada, mas não é isso. Não é por aí. Então, assim, essa é uma métrica de marketing que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, sem dúvida. Não acredito em nenhuma métrica de marketing que você escuta de fornecedor nenhum. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas assim, que cada vez mais tem código que está sendo gerado por e com AI, isso é óbvio. Aliás, eu vi um caso de uso super legal outro dia, porque pode ter gente que está vendo a gente falando, cara, super lindo o que o Felipe e o Joca estão falando, mas eu tenho um código legado aqui de 10 anos aqui. Como é que eu vou botar AI nesse código? Mas eu vi uma cliente minha que tem código legado de bem mais de 10 anos, acho que de uns 20 anos. E o que eles fizeram? Achei super interessante. Eles trouxeram uma AI para ler o código todo e permitir que qualquer pessoa, não só as pessoas engenheiras, mas qualquer pessoa, product managers, product designers, pudessem questionar essa AI sobre como está sendo implementado o XYZ. Então, o código passou a ser um código que não é fechado só para a pessoa de engenharia saber o que tem ali dentro. Qualquer pessoa pode entender. E essa funcionalidade, ou essa jornada aqui, como que está implementada? Aí a AI, ela não modifica o código legado, mas ela entende o código legado e ela responde sobre o código legado. Achei um caso de uso muito, muito interessante. Não sei se você já chegou a ver situações assim. Não, mas para esse tipo de coisa são bons, né? Se for perguntas curtas, janela pequena, se for... É aquela brincadeira que eu já fiz aqui. AI é uma pessoa com TDAH muito inteligente e não medicada. Se o papo fica muito longo, ele começa a esquecer, não prestar atenção mais, fica chato, aí se perde. Então, se for coisas pequenininhas, com janelas pequenas, vai funcionar. Mas eu achei um caso bem interessante, mas legal. Do meu lado, assim, trazendo um pouco do que eu vejo de importante para 2026, aí assim, playbook clássico de gestão e desenvolvimento de produto. Até o Martin Kagan chama isso de contexto estratégico. Assim, eu acho que o papel da liderança é definição de visão, definição de estratégia de produto. A gente já falou sobre isso, né? Visão, estratégia de produto, definição de estrutura de time. Já vi muito lugar, muita liderança, liderança executiva, e lá, né, final de 2025, legal, vamos planejar 2026. Aí chega lá e começa a fazer os OKRs, pula direto para os OKRs, sem trazer esse contexto estratégico todo antes, né? Que antes de falar dos OKRs, a gente já falou sobre isso, né, em episódios anteriores, mas antes de falar dos OKRs, para onde que a gente está indo? Né? Qual é a nossa visão de produto? Qual é o destino? Onde que a gente quer chegar? Qual é o caminho que a gente quer, o que eu falo que é a estratégia? Né? Estratégia, qual é o caminho que a gente vai percorrer para a gente chegar lá? E estratégia não está escrita em pedra, estratégia a gente vai adaptando à medida que a gente vai aprendendo. Qual é o time que a gente precisa para a gente chegar lá? Né? Qual é a estrutura de time? Quais são, né, as pessoas? Né? Você já falou muito bem das pessoas, que a gente precisa ter pessoas de alto nível, mas quais são as pessoas que a gente precisa ter e como é que elas vão se organizar para executar essa estratégia, para ajudar a gente a chegar nessa visão? Então eu vejo isso como um papel super importante da liderança e muitas vezes esquecido. Muitas lideranças acham legal, chegamos naquele momento de planejar o próximo ano, legal, quais são os OKRs do próximo ano? Sendo que o OKRs é um pedaço importante, né? Mas como a gente mesmo falou, tem muita coisa que precisa acontecer antes para a gente chegar nessa definição de OKRs. Então, né, não é nem como tendência, na verdade é como obrigação, né, das lideranças, né, sempre que vão preparar novos ciclos, trazer esse contexto, né, para onde que a gente vai, por que ir para lá é importante, né, qual é o contexto, né, para a gente chegar nesse lugar. Então eu vejo isso como extremamente importante e infelizmente eu vejo ainda muitas lideranças de produto e lideranças executivas de forma geral passando por isso enfim, de forma bastante descuidada, eu diria. Tem aquela frase do Mário que eu gosto muito, que time de produto não precisa de menos gestão, precisa de gestão melhor. Né? Porque gerir por output, por projeto, é muito mais fácil. Você chega lá, define, entrega essa feature aqui. Isso é facílimo. Definir estratégia, entender o problema do cliente, definir o output que o time tem alcançado é muito mais difícil. Né? Definir a métrica. Definir o projeto qualquer pessoa consegue fazer. Né? Então, você está falando, é muito mais difícil. Então, por isso que as pessoas não fazem. Por que elas não faziam antes? Porque as empresas não precisavam fazer, não tinha tanta competição quanto tem hoje. Então, você tem um monte de ferramenta que a gente usa, que já existem há décadas. Por que você não usa? Não precisava.
Agora que tem toda essa competição digital, as empresas estão tendo que se mover. Né? Então, é simples assim. O trabalho sempre foi esse, só que muitas empresas conseguiam sobreviver sem precisar fazer. E muitos líderes conseguiam. Então, assim, está na hora de mudar. Então, tem que começar a fazer. E é mais complicado. Dá muito mais trabalho. Mas por outro lado, pelo menos, né, a minha experiência tem me mostrado que esse trabalho adicional compensa, né? Compensa porque, de fato, é como você gera outcome, né? Como você mesmo diz, é como você consegue gerar resultado, né? E resultado tanto para cliente, né? Para quem a gente está resolvendo o problema, quanto para a empresa mesmo, gerar resultado. E ele dá muito mais trabalho nas primeiras vezes, né? Porque depois, como a estratégia ela é estável, né? Você não fica mudando de estratégia toda hora, né? Exato. O time que cuida da jornada do carrinho, que cuida do carrinho de compra, né? Não muda de um trimestre para o outro radicalmente, é mais ou menos estável. Então, depois que você cria a primeira vez, você vai fazendo ajustes finos. É claro que tem alguns pedaços que mudam e tal, mas assim, eu acho que dá mais trabalho no começo, quando você está montando, está fazendo a migração, né? Está mudando o que você controla, mas depois é fazer ajuste fino. Né? Assim, não é que uma hora é e-commerce, da manhã é cosmético. Não é assim que funciona. Né? Então, acho que tem muito trabalho no começo, né? Muito ajuste e tal, e depois vai ficando mais estável. E eu vejo as empresas que eu trabalho, assim, tem time que, sei lá, o segundo trimestre é super fácil de fazer, porque ela já acertou a mão no primeiro, no segundo você faz ajuste. Então, depende de onde você está vindo. Mas não é que tem muito trabalho toda vez. A não ser que você tenha uma mega redefinição da estratégia, que não acontece toda hora, não é tanto trabalho assim toda vez. O trabalho de visão, estratégia, estrutura de time realmente é uma vez grande e depois acho que é uma questão de manutenção. Mas acho que tem um trabalho que acho que conecta muito com os 5 itens que você trouxe, principalmente daquele primeiro, de pessoas boas, né? Que é garantir que o time está conseguindo operar dessa forma, né? Está conseguindo operar dentro desse contexto estratégico, né? Porque tem o time que está acostumado com comando e controle, né? Receber ordens, faz isso, faz aquilo, tô te cobrando por esse output aqui, ele precisa mudar também a forma de operar, né? E essa mudança da forma de operar, ela não acontece do dia para a noite. Não basta. Isso é uma coisa que eu aprendi também ao longo da minha carreira. Não basta você definir visão, definir estratégia, definir estrutura de time, aí chama todo mundo, né? Vamos fazer aquela reunião all hands e vamos falar, gente, aqui ó, tá aqui nossa visão, tá aqui nossa estratégia, tá aqui nossa estrutura de time, agora gente, executar, bora lá, vamos executar. Eu lembro uma vez que 10 anos atrás ou mais, quando eu comecei, mais ou menos naquela época que a gente trabalhou, né, pra ver com vocês lá na Local Web, ou aquela Local Web, deve ser 2014, 2015, eu falei, não, vocês têm que explicar a estratégia para os times, gente, assim, não pode só pedir para o cara criar o OKR sem ajuda nenhuma. Ah, legal, vamos fazer isso. Aí quando eu vou no dia seguinte nos times, eu vejo o PM assim, era um monte de slides impresso, e o PM assim, e o time coçando a cabeça, assim, vendo um monte de slide. Eu falei, não acredito. Eles só mandaram o slide deck da estratégia para o time sem nem ir lá explicar. Aí o cara, não é isso que é para fazer. Então, não é isso, viu, gente? Tem que dar o prompt. Tem que... De novo, repetindo o que o cara falou, o Jason falou. Explicar o contexto, ser o mais claro que você puder, explicar as restrições, ser muito claro sobre o outcome, por que ele é importante, né? Direcionamento suficiente, mais espaço para tirar dúvida, trocar com o time. Não é só mandar o slide deck. Mas não basta fazer isso uma vez. Isso é uma coisa que eu também aprendi ao longo do Não, você tem que fazer constantemente. Faz isso uma vez... Dali a, sei lá, primeiro mês, todo mundo beleza, tá com a estratégia, a visão, tudo clarinho na cabeça. Não, tem que ter o check-in, Segundo mês, aquilo lá já né, uma média lembrança. Mas é por isso que o quarto item é ciclo curto de feedback. Ciclo curto de feedback tem que ter o check-in. Uma das coisas, o líder também, a liderança também tem que dar feedback. Então, o ciclo curto de feedback inclui cliente, inclui dado, inclui
a liderança também, tem que se falar, né? Então, ciclo curto de feedback. Senão, começa a desalinhar. Mas também não basta, porque assim, você vai tendo um ciclo curto de feedback, aí vem a pessoa do comercial e fala, não, porque eu tô com um cliente incrível, assim, assim, assado, bora fazer, a gente tem que atender, e aí a pessoa começa a mudar a direção e esquece da visão, esquece para onde vai. Então, um dos papéis muito fortes da liderança, e eu vejo isso, vi isso ao longo da minha carreira toda e vejo com as minhas clientes, relembrar a visão e relembrar a estratégia periodicamente. Mas, de novo, assim, é que para mim isso volta com o prompt e volta com o Six Pages da Amazon. Assim. O comercial veio. Se a gente vai fazer, a gente tem que ir lá e mudar o prompt. Tem que mudar o Six Pages. Se o Six Pages não mudou, tchau, comercial, obrigado, boa ideia. Muito bom. Não vamos fazer. Mas eu vejo isso como uma obrigação. Eu me lembro que toda reunião de all hands ali que eu tinha na Lopes, enfim, antes até do Gympass, todo início, e a reunião era mensal, todo início da reunião eu falava, relembrando, essa é a nossa visão, isso aqui que a gente está construindo, essa é a nossa estratégia, esse é o caminho que a gente escolheu, né, para construir, a gente está aprendendo à medida que a gente vai andando nesse caminho, e essa é a estrutura de time que a gente definiu. Então, todo mês, batendo na tecla, para guardar mesmo. Uma vez eu ouvi que para uma mensagem ser guardada, ela precisa ser repetida 6 vezes. Né? Eu, por via das dúvidas, eu repito ela à exaustão. Né? Até porque tem gente nova entrando no time, né? Todo mês. Então é importante que essas pessoas novas também sejam, entre aspas, catequizadas, né? Elas aprendam ali o que a gente está querendo construir, né? Qual é a visão, qual é a estratégia. Então, isso é fundamental. Assim, não basta você definir a visão, a estratégia, né? A gente está aqui conversando sobre isso, definir estrutura de time, e aí começa a rodar o ano de 2026 e aí bora para a execução e só a execução. Não, essa visão, essa estratégia, estrutura de time tem que ser relembrada todo mês. E isso é papel da liderança fazer, de novo. É um dos papéis mais importantes da liderança, estar constantemente relembrando o time e a organização para onde que a gente está querendo ir, por que chegar naquele lugar é importante. É a história do prompt que você está falando, né? Acho que esse episódio já está ficando comprido. Né? Acho que no próximo, ano que vem, a gente vai falar do quê, Joca? Tem bons temas aí. Acho que a gente vai falar de topologia de time, estrutura de time. Tocou estrutura de time ali, topologia de time. Acho que esse é um tema que rende alguns episódios, inclusive. E topologia é uma buzzword que você não gosta muito, né? Então, vamos deixar essa dica que no próximo episódio o Joca vai explicar para a gente por que ele não gosta da expressão topologia. E é uma boa explicação, que ele já me convenceu. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Com isso fechamos. Mais um episódio, curte aí, compartilha, né? Compartilha, né? Se você não é liderança, compartilha com a sua liderança. Se você é da liderança, aproveite e compartilhe com os seus pares aí. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal.